Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal do Aeromoço, em parceria com a Mentoria para Voar. Hoje nós vamos falar sobre a fase do gestor, né? Fase de entrevista com o gestor da Latam. Vocês me mandaram perguntas desde ontem, eu vou responder algumas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase, que eu sei que muita gente já está recebendo convite, muita gente já participou, muita gente já está esperando resposta, então rola aí essa ansiedade, né? Mas se você ainda não participou, também vale a pena assistir, né? Se você ainda não está em processo seletivo, para poder entender como funciona essas etapas de entrevista com o gestor e todas as outras que a gente já conversou aqui. Bom, vamos ver se a Mari já entrou. Esperar a Mari entrar para a gente poder começar. Mas se vocês tiverem dúvidas, primeiro de tudo, sim, a live vai ficar salva e eu vou colocar no YouTube também. Outra coisa, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no chat, mas para eu ler no final, se eu não responder durante o chat, para eu ler no final da pergunta, deixa aqui embaixo nessa interrogação, que aí a gente lê no final da live, como de costume, tá bom? Já tem pergunta aqui, mas vou esperar a Mari entrar que a gente responde junto. Enquanto ela não entra, deixa eu ler aqui pra vocês, lembrar o edital, né? Sempre bom ler o edital, porque a gente vai esquecendo das coisas. E aí tá tudo lá no edital. Ó, entrevista com o gestor, cadê? Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O Aeromoço é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepare o passaporte e a aventura vai começar. Com o Aeromoço pelo azul vamos pairar. Informação e dicas, tudo pra te ajudar. No canal Aeromoço, seu voo vai decolar. Bom dia, meu povo! Bom dia, Mari! Tudo bom com você? Tudo certo, na medida do possível. Meu sonho não estava funcionando, precisei reiniciar. Que eu falei, que isso, gente? Até isso agora, essa semana? Porque assim, esse mês foi uma grande loucura. Acontece, faz parte. Bom, entrevista com o gestor já tá Bora! acontecendo, né? A Hoje, parte de entrevista com o gestor. Hã? assim, não faz 3 minutos que eu recebi algumas mensagens de alunos que receberam respostas da entrevista. Falar sobre isso. Gente, eu Sim. falei que ia ler no edital aqui, só ler pelo menos aqui a parte da data, né? Eles tinham dado Uhum. lá no edital que começava essa fase dia 4 de março e iria até 31 de junho. Ou seja, Sim. tem tempo aí pra frente ainda. Conta, Mari, Uhum. conta pra gente. Olha, bom, vamos lá. Semana passada, deixa eu lembrar direitinho. Foi semana passada, porque eu lembro que eu estava no hospital. Agora, meu mês, ele se mede assim, eu estava no hospital ou não estava? Semana passada, segunda, terça e quarta, eu tive 3 alunos que foram fazer entrevistas, os 3 aqui de São Paulo, tá? Acho que vale a pena frisar, porque de repente isso tem algum tipo de impacto. E hoje eles receberam resposta. Hoje, terça. Ou seja, 7 dias depois, eles já enviaram a resposta, já estão enviando as respostas. Então, tanto a negativa quanto as positivas foram enviadas hoje. E eu fiquei um pouco surpresa, porque eu achei que foi bem rápido. 7 dias não é nada. Eu mesmo também achei. Nossa, super. E, bom, as entrevistas continuam. Eu tenho mais algumas pessoas aí que estão em acompanhamento, que fazem entrevistas na próxima semana. Eu vi que teve uma leva de gente de outros estados que receberam convites para segunda e terceira semana de junho, né? Só que assim, o que eles estão dando de feedback no momento da entrevista, pelos relatos que eu tenho recebido, é não espere uma resposta. Não necessariamente espere uma resposta. Então, assim, logo, né? No caso, não espere uma resposta, mas não espere uma resposta logo. Então, essa coisa deles terem, por exemplo, mandado uma resposta em 7 dias, pode ser que não seja uma coisa que aconteça com todo mundo. Então, primeiro passo, né? Vamos ficar tranquilo, porque não funciona tudo igual. E outra coisa também que eu queria dizer aqui, que acabei recebendo de informação, né, de comentários que eles acabam escutando, isso é inevitável, é que por hora as pessoas que estão no sul
não vão fazer entrevistas nesse momento. Então, eles estão esperando, de fato, o cenário melhorar, amenizar, para que essas pessoas sejam convocadas para entrevista. Então, se tem alguém aqui também que tem essa dúvida, eu acho importante dizer, né? Porque por mais que já esteja um pouco batido esse assunto, não está melhor a situação lá. E, enfim, as empresas, tanto a Azul quanto a Latam, estão fazendo essa espera, sabe? O que eu É acho isso que eu ia justo, completar. particularmente. A Azul também tinha dito que ia esperar esse momento dar uma amenizada para Sim, poder convidar o pessoal do Sul para as seletivas. Faz sentido, né, gente? exatamente. Não tem como, não tem condição agora de uma Não, pessoa, sei lá, estão recebendo doação de roupa, comida e aí vai ter que ir de terno para entrevista. Não não faz dá. sentido. Não Não dá, dá, então tem que infelizmente não esperar um dá. pouco mesmo. Mas tem chão, É, né? Tem chão. Então também se mas não tem recebeu chão. nada, né? Tirando esse adendo, né, do pessoal lá, do pessoal das outras localidades que ainda não recebeu nada, sem desespero, tem até 30 de junho aí, meu povo. Então tá acontecendo aos Podendo poucos mesmo. postergar, né? Vale lembrar que pode postergar. Exato. Exatamente. E o que a gente Exatamente. pode esperar dessa fase da entrevista com o gestor na prática? Vamos lá, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? Tudo que você fala ali, tudo que está escrito no teu cadastro, no teu currículo, tudo que você colocou ali no teu vídeo apresentação, né? São coisas que vão ser questionadas. Então, como assim? Às vezes a pessoa pensa que a entrevista com o gestor é a parte mais complicada e que terão, assim, nossa, grandes novidades, mas na verdade é só o atestado de tudo que você fez até aquele momento. Sabe? Sim. O atestado de tudo que você fez. Acabei de receber uma mensagem de outro aluno dizendo que foi aprovado. Peraí. É que apareceu a notificação. Gente, eu fiquei eufórica, desculpa. Enfim. Até me perdi. Ah, lembrei. Então, de acordo com. Agora, de acordo com esses relatos que eu tenho recebido, é que é literalmente um bate-papo, mas assim, eu acho que uma das frases que eu falei para uma aluna, que ela falou para mim que serviu muito, e eu vou repassar isso aqui porque é conhecimento, né? E é uma coisa bem boba, tá? Coisa assim, tipo, que eu ouvi da minha tia, há, sei lá, Mas 5 anos vezes vira uma atrás, chave, né? vira uma chave. E ela falou o seguinte, e no caso, né, dessa minha tia, tinha tipo um tapetinho de porta, bem assim na porta da casa dela, que estava escrito assim: sinta-se em casa, mas lembre-se de que não está. Uhum. Então, eu preciso de um para ontem, inclusive, aqui para mim. Então eu falei isso para minha aluna, eu falei, olha, é um bate-papo, então você pode se sentir em casa, você pode se sentir tranquila, mas você precisa lembrar que você não está. Então o que isso significa? Que por mais informal que esse momento pareça ali à primeira vista, porque a gente fala, né, é um bate-papo, aí a galera também acha que você pode chegar lá comendo um big taste, tudo bem. É, não E é? não é bem assim que Sim. funciona. Não é bem assim que funciona, né? Mas no geral, todo mundo dizendo assim que tá sendo muito tranquilo, muito leve, sabe? Só que com exigências, claramente. Então, a apresentação pessoal, por exemplo, é um ponto. Uma coisa que eu achei interessante, inclusive, tanto no e-mail de convocação da dinâmica, quanto em alguns e-mails que eu cheguei a ler da entrevista, é que eles deixaram muito claro a informação de vá vestido como você achar adequado para a ocasião. Eles não disseram, Eita. traje social completo, ou se não, traje esporte fino. O que, particularmente, na minha concepção, também é um filtro, sabe? Sim, Porque sim. é como se fosse uma pegadinha, assim, né? Vamos ver se a galera tá situada a respeito da importância dessa situação. E na entrevista também, eles estão falando bastante sobre situações de bordo. Já, na verdade, desde o começo, né, desse processo online, isso aconteceu. Só que as situações, por exemplo, que vocês resolveram nas dinâmicas, que foram situações que viralizaram, situações que foram para a internet, a imensa maioria delas, não só situações que aconteceram no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro também, né, foram ali, vocês discutiram sobre isso, tinham as opções, o que você escolhe, opção A, opção B, justifique sua resposta, etc., de praxe, né? Já na entrevista com o gestor, eles não estão perguntando sobre esse tipo de situação, eles estão perguntando, eles estão comentando sobre situações específicas de atendimento ao cliente,
de atendimento Uhum. ao cliente. Então, o cliente é assim, assim, assado, passando por uma situação ABC. O que você faria? Como você falaria com ele? Como que você abordaria essa pessoa? Então, eu percebo que eles estão apertando um pouco mais a galera nesse sentido, o que faz todo sentido também para mim, afinal a gente sabe que o pessoal não tá fácil, né? Na A gente já aviação mencionou em ultimamente. várias outras lives também, né, Sim, que essa questão de resolução de conflito, atendimento ao cliente vai ficar cada vez mais, pelo menos por enquanto, né, cada vez mais exigido, porque as situações que a uhum, gente tem vivido, não mais, mas situações que o pessoal tem vivido a bordo, uhum, lidando com o cliente, tem sido cada vez mais difícil. Então você sim, tem que ter cada vez mais jogo de cintura, paciência e todas essas coisas para evitar processo para a empresa, para você e problemas maiores também, né, como agressão e etc. Então, sim, desescalonar qualquer situação é muito importante, saber fazer isso mais ainda. Então tem que pôr a prova mesmo. exatamente. É Exatamente. difícil. E eles estão falando muito sobre pautas também. Então, geralmente são situações sim que envolvem racismo, xenofobia, LGBTfobia, intolerância religiosa, esse tipo de coisa. E aí às vezes as pessoas perguntam assim: "Nossa, eu ouvi isso, ouvi não, ou melhor dizendo, eu li isso, né, na minha DM, tipo, ai, você não acha que ela tá militando demais?" E na verdade eu não gosto desse termo, porque isso é o básico, né, gente? Tipo, respeitar as pessoas, entendeu? Eu acho que isso é muito básico que o ser humano precisa fazer. E isso está sim sendo colocado em pauta também porque o que mais viraliza nas redes sociais a respeito dessas situações são sempre coisas relacionadas a esse tipo de assunto. Então, dificilmente, claro que vai acontecer, mas dificilmente você vê viralizar, por exemplo, ai, eu tive que despachar minha mala e não quis. Nunca é esse, nunca é essa notícia, né? Ah, eu queria sentar na janela, mas só tinha assento no corredor. Ou então, meu voo cancelou porque choveu, sei lá, por problemas meteorológicos. As pessoas, elas não viralizam mais isso, porque Não. isso é uma coisa que todo mundo sabe que pode acontecer a qualquer momento. É, Agora, quando uma e pessoa é desrespeitada, quando acontece uma situação, né, algum tipo de preconceito nesse sentido, é muito automático. Os celulares, ele automaticamente, assim, ó, já se E colocam isso ali está na sendo situação. colocado na entrevista faz muito sentido, Sim, porque além de estar viralizando cada vez mais, a gente sabe que muitas pessoas que estão ali trabalhando hoje em dia não estão aí pró-diversidade, pró o que a empresa pede. sim, Então, ela tem que, pelo menos nos novos funcionários, procurar isso que ela quer. sim. Então, se não tem, não faz sentido já chamar logo ali de cara uma pessoa que não está alinhada com essa nova vontade da empresa, né? Porque a gente tem que concordar que, sei lá, 15, 20 anos atrás, isso não era uma prioridade de nenhuma das empresas aéreas no Brasil. Não, não, de Isso é maneira nenhuma. mais recente. Então, como isso está sendo priorizado, é também um novo perfil que ela busca nos candidatos. Com E certeza. é isso que ela vai estar procurando também aí nessa parte de entrevista com o gestor. Sim, eu acho que o principal, né, na entrevista é validar, como eu falei, aquilo que você já fez, corrigir aquilo que você acha, por exemplo, que pode ter dado errado, porque assim, pode ter dado alguma coisa errada e você ter sido aprovado do mesmo jeito. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu tive um aluno que ele falou para mim, Mari, na hora de fazer o vídeo ali na apresentação, né? Na hora de fazer o vídeo ali na apresentação, não deu tempo de eu terminar meu vídeo, porque o cronômetro deu ali, enfim, computador, cronômetro, a gente sabe que esse tipo de coisa dá problema, né? Então, não consegui terminar o vídeo, ficou um pouco meio sem contexto tudo que eu queria falar. Será que eu vou ser tirado ali daquele momento? Será que não vai funcionar? Eu falei, não, de maneira nenhuma, até porque o vídeo ele não é eliminatório, né? Mas é importante. Ai, meu Deus, olha isso aqui. Olha os comentários. Eu acabei de receber minha aprovação. Mentoria para você sensacional. Ai, que gracinha. Parabéns. Gente, eu fico emocionada. Mas, enfim. É, o momento da entrevista também é um momento de você demonstrar consciência, entende? Em relação a essas coisas que podem ter dado errado para corrigir. Outro aluno também. Na minha dinâmica, bem na hora que eu fui falar,
eu esqueci a palavra. E aí eu sempre olhei os meus alunos, né? Gente, tenta não esquecer a palavra, anota, né? Porque não é legal. Porém, se acontecer, a forma como você vai sair dessa situação também diz muito, porque é resolução de problema. Sim. Então, por favor, você pode repetir a palavra? Pronto, acabou, repetiu, falou, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí ela, eu esqueci a palavra, mas eu fiz isso, deu tudo assim, deu tudo certo, né, e tal. Será que eu vou ser reprovada? Calma, bonita, vamos esperar a resposta. Vamos A esperar a gente tem resposta. que entender também, gente, que é um conjunto de coisas que vai levar à aprovação ou reprovação. Isso, O pessoal que tá ali exatamente. também entende que a gente está no momento de nervosismo e tal, e não vai te reprovar por qualquer deslize. Não é assim que Sim, funciona. É um sim, conjunto. Então, se o seu conjunto foi sim, forte o suficiente, não tem para que você ficar tão preocupado por causa de um deslize que você resolveu. Então, menos, exatamente. calma. E na entrevista você tem a oportunidade, inclusive, de se corrigir e de mostrar, de repente, essa consciência de, nossa, na minha dinâmica aconteceu isso, me senti de tal forma, para mim, poxa, foi assim, pensado. E aí eles vão perguntando, né? E é uma oportunidade para eles conhecerem mais você mesmo e fazerem essa validação final, né? Para saber se você está de acordo com aquilo que eles acreditam e pronto, sabe? Sim. Outra coisa também que eu ouvi muito, isso a gente escuta o tempo todo, né? Não fale que é seu sonho, não fale que é seu sonho de infância, que é ser comissário. Não existe isso, não fale que é seu sonho, se isso é seu sonho. Depende, claro, da maneira como você vai apresentar isso, né, para a pessoa que está ali te ouvindo. E, gente, na entrevista, sendo honesta Se aqui você com for falar você, isso, se você for falar isso, qual a relevância disso para contratação? Tipo, é meu sonho. Ok, pode ser seu sonho. Mas eu, sim, como empresa, para que eu quero saber se é seu sonho ou não? Eu quero saber o que você está me oferecendo aqui de relevante para o trabalho. Então você tem que trazer essa exatamente. informação com relevância. Exatamente, exatamente. Você tem que ter repertório. E o conjunto de coisas que você precisa ter na entrevista, eu acho que é justamente esse. Primeiro, você precisa estar ali com a tua apresentação pessoal em dia, e eu não estou falando só de imagem, né? Estou falando também de comportamento, de comunicação como um todo, e você precisa ser coerente com a tua história, com tudo que você construiu até aquele momento, porque sem coerência não tem como você sustentar uma entrevista. Sim. Então não adianta, por exemplo, você falar, eu sou isso, sou aquilo outro no vídeo, por exemplo, e aí chegar lá e ser algo totalmente diferente disso. Então a entrevista é uma validação mesmo para você literalmente colocar um ponto final naquilo que você já está mostrando para ele, sabe? Aproveitando E que você está pode. falando que a entrevista é uma validação e Sim. trazendo um exemplo da Azul, tá? Que levaram lá no dia da palestra, Aham. levaram esse exemplo de um colega que reprovou na fase de entrega de documentação, que poderia também ter acontecido na fase de entrevista com o gestor. Por quê? Sim. Porque no cadastro mentiu. Eu tô rindo com respeito. Só que não, tipo, oi. É. A pessoa mentiu no cadastro falando que estava com os documentos válidos como exigido na hora do cadastro, só que na verdade não estava e achou que estaria tudo bem renovar durante a entrevista porque a entrevista demora. E aí na hora da entrega da documentação, que poderia ter acontecido ali na validação do gestor também, perceberam que houve uma discrepância, que o que ele tinha dito que ele tinha ali no cadastro não é o que ele realmente tinha. Então, Uhum. perceberam essa mentira e ele foi desclassificado por causa disso, caindo aí em um Sim. ano de carência. Então, Exato. gente, E depois de ter passado por tudo, de repente, se ele tivesse sido honesto, esse um ano já faltaria bem menos, sabe? Para ele exato. conseguir participar de uma próxima. Mas isso é verdade, e isso, inclusive, tem sido avisado nas dinâmicas e nas entrevistas da Latam, tá? Eles têm falado o seguinte: olha, se você tava com toda a tua documentação, tudo certinho, que ótimo, parabéns. Vai ter essa questão da reprovação ou da aprovação de acordo ali com o teu desempenho especificamente. Porém, se em algum momento você acabou omitindo, por exemplo, uma documentação, alguma coisa do tipo, pode ser que você seja aprovado na entrevista ali pelo teu desempenho, pelo teu comportamento, mas na hora da validação, a gente vai fazer essa checagem. Até porque eu acho que fica mais fácil fazer essa conferência depois da entrevista com o gestor. Sim, Né? Pensando, claro, aqui, logisticamente, a quantidade de pessoas, né, lá do cadastro, eles não têm tempo, gente, de ficar, Maria,
tudo certo. João, tudo certo. Pedrinho, tudo certo. Não, eles vão deixando isso para depois mesmo, né? Justamente para que eles possam ter tempo para fazer isso e também para que eles possam. Porque assim, vamos combinar. Você pode ser o candidato perfeito. Você pode ter uma comunicação maravilhosa, uma imagem pessoal maravilhosa, uma maquiagem, uma barba, enfim, ali impecáveis. Você pode ter feito a apresentação perfeita, a palavra, a situação de bordo, e depois a entrevista. Nossa, como ele é simpático, como ele é divertido, como ele é uma pessoa que respeita a diversidade. Cara, eu quero muito esse tripulante. Mas, se você não souber fazer o básico que um tripulante tem que fazer, que é seguir as regras em relação àquele processo, não adianta nada. Porque é o básico, é o arroz com feijão, gente. É o arroz com feijão. E eu sempre digo que o segredo é justamente o arroz com feijão. Quando você tem isso feito, cara, é muito fácil chegar até o final. Sim. Entendeu? Muito fácil não, muito simples, vai. Vamos mudar a palavra, porque eu sei que fácil não é. Mas o arroz com feijão bem feito, ele vai guiar todo o processo. Eu E quero muita dar uma gente não dica aqui faz. para eu quero dar uma dica aqui para a fase da entrevista com o gestor, que na verdade serve para qualquer fase da seleção, mas eu acho que vale a pena a gente mudar um pouco o nosso ponto de vista quanto às seleções no geral. Sim, Porque no momento da seleção, quem tem o poder de fato, gente, são vocês candidatos. Porque sim, a empresa ela tá ali recebendo as informações que vocês estão dando. Então, o que vocês estão falando sobre vocês para a empresa são vocês que estão escolhendo. sim. Então, assim, não tem por que vocês, ai, me queimei, não gostaram de mim, foi pessoal. Não, você só não É. trouxe ali o que a empresa estava esperando. Agora, a Uhum. gente sabe o que as empresas esperam. Então, o que eu mostro de mim para a empresa é o poder, é o meu poder de escolha de palavra. Então, se eu estou escolhendo ali mostrar o meu melhor naquele momento para essa situação, não tem por que eu não avançar nas fases. É. Isso funciona mais ou menos como eu já falei, já dei esse exemplo e vou dar de novo porque para a fase de entrevista com o gestor funciona muito bem. Funciona muito mais ou menos como um encontro. Vocês estão ali conversando, deu o match no Tinder, estão ali conversando. Aí vocês estão conversando ali online, vai conversa, volta conversa, tá indo, tá fluindo. E aí Sim. de repente vocês marcam o date e vai pro encontro face to face ali, face a face, né? Cara a cara. Uhum. E aí vocês estão lá no encontro cara a cara. E aí você escorrega, faz tudo errado, tudo que. Ou sei lá, ao contrário, né? Tudo que você É. esperava daquela outra pessoa, nada a ver. Entendeu? Então essa validação ali de tudo que você tinha visto até o momento não aconteceu. Agora, se você Exatamente. chega ali no date, cara a cara, e tudo que você mostrou até aquele momento é É real, não tem por que também ir coerente, pra né? frente. É coerente, não tem por que não ir pra frente. É. Então, assim, não deixa a gente também ficar nervoso. Mas se a gente faz esse paralelo, a gente vê que é mais ou menos isso. Porque, quer queira, quer não, Sim. quando a gente é contratado, o nosso relacionamento com a empresa, o nosso relacionamento profissional não deixa de ser um relacionamento. É. Então é muito similar toda essa situação. E se vocês Sim. levarem assim, quem é bom de date, não tem por que não ser bom de seleção. Sim, mas por isso que eu sempre falo para as pessoas o quanto é importante a gente seguir a ordem das coisas na hora de se preparar para um processo seletivo. Como assim seguir a ordem das coisas? Ontem mesmo Ontem eu postei eu postei um negócio no feed para deixar fixado, falando quem sou eu, aquela coisa toda que a gente tem que fazer, né? Porque trabalha na internet e tal. Então quem chega no perfil vai ver quem sou eu, blá blá blá. E eu nunca tinha, acho que, escrito de fato a questão lá dos pilares que eu acredito em relação ao método, né, que eu utilizo Uhum. com os meus, não só com os meus alunos, mas acho que na minha vida também, pessoal. E a autenticidade, ela sempre vem em primeiro lugar. Sempre vem em primeiro lugar. Por quê? Porque quando você é uma pessoa autêntica, você descobre, primeiramente, se aquilo é ou não é para você. Então também tem isso. Não adianta também, às vezes, você querer muito uma coisa, mas na verdade, lá dentro de você, você não é para isso, sabe? Tem gente que não tem o perfil e tudo bem. Vou dar um exemplo. A minha irmã estuda engenharia de software. O sonho dela é trabalhar 7 dias não, vai. Horário comercial, home office. Ela fala, eu não quero nem ver a cara de ninguém, eu não quero ver gente. Eu não quero ver gente, sabe? O meu negócio é dados. Ela fica o dia inteiro.
não quero. Aí ela vai falar, ai, mas se eu for comissária? E se eu for comissária, sei lá, vamos lá, o salário é legal, tal, fala inglês. Gente, não vai dar certo, entendeu? Só que ela só vai saber isso se ela, né, for uma pessoa autêntica em relação àquilo que ela acredita, né? E não for ali na onda dos outros, né? E também porque você precisa primeiro ser antes de ter. Sim. Porque não tem como você construir um processo seletivo sólido sem uma base. E o seu ser é a sua base, entende? Então, isso é muito importante, mas assim, eu diria que é um passo menos um, não é nem o zero, eu acho que é o menos um. Sabe? Antes de começar, você precisa ter essa clareza. E aí, quando a gente fala de autenticidade e quando a gente consegue ser honesto com a gente mesmo, sabe? Fica muito mais simples da gente entender que caminho a gente tem que seguir. Porque não existe jornada de aprendizado e desenvolvimento se a gente não souber o que a gente precisa desenvolver. E aí é que mora essa coisa das pessoas acabarem caindo nesses papos oportunistas, né? Porque a pessoa ela nem sabe do que ela precisa, então ela acredita em qualquer coisa que ela vê pela frente. Ah, não fala isso, não fala aquilo, segue esse roteiro. Exemplo de 100 perguntas. Vem aqui, vai assado, volta. E aí ela só vai parecendo um bonequinho ali. Faz isso, faz aquilo. Nisso tinha gente, agora do processo da Azul, tinha gente acreditando que o processo da Azul não caía grupo Y, não caía grupo X lá na hora da prova. Aí de repente chegou lá, caiu todos os grupos aí, tipo, meu Deus, como assim? Eu vivo avisando, gente, estudam todos os grupos porque eles falaram que o teste é sobre É a NAC. a prova ANAC, então não tem por que você achar que não vai cair alguma coisa. Exatamente. E aí as pessoas não têm essa noção, né? Porque elas acham que é só seguir aquela receita e pronto, mas não tem jeito, você precisa primeiro ser antes de qualquer coisa. Na entrevista com o gestor, é o momento onde isso mais vai ficar evidenciado. Por quê? Porque, gente, quando nós estamos nervosos, vamos falar assim de, sei lá, cérebros. Tema, cérebros. Quando a gente está nervoso, a gente age instintivamente, é natural. Isso é no ser humano. E instintivamente, dificilmente você sustenta um personagem. Você sempre é aquilo que você é. Entende? Se você é uma A pessoa não que não ser tá que você já tenha ali uma memória muscular muito grande dentro daquilo. Aí você consegue sustentar qualquer coisa. Mas é por isso que eu digo, às vezes, mesmo você não tendo o perfil, eu acredito sim que dá pra fingir bastante, mas desde que você tenha prática naquilo. Então, Exatamente. Não, mas eu acho que não é fingir, sabia? Porque, de certa forma, quando você acredita que você pode fazer aquilo e começa a se posicionar em direção àquilo, você já não tá mais fingindo, mesmo que você ache que você tá. sim, sim. Entendeu? Então, acaba que mesmo que, por exemplo, vou falar meu exemplo pessoal, gente. A minha história é a mais clichê que existe. É a mais clichê que existe. Eu sonho em ser comissária desde criança. Minha mãe foi comissária, então eu vi ela se maquiando, colocando sapato, trazendo presente. Então eu ia para Orlando, para não sei aonde, hotéis. Lindo, maravilhoso. Muito clichê, né? Muito clichê. Para mim, o principal desafio da profissão são as pessoas. Isso é fato. São as pessoas. Né? Tanto a coisa mais legal quanto a coisa mais insuportável é gente, são as pessoas, porque né, é sempre uma caixinha de surpresas. E eu não vou muitas chegar vezes, lá na gente, entrevista e vou falar isso, né? Exato. E muitas vezes a gente acha que quando a gente diz que os desafios são as pessoas, a gente imagina os passageiros. Mas, gente, muitas vezes, a maior parte delas, os desafios 85% da mais é, fuleiro, é entendeu? o trabalho em equipe, com pessoas ali do seu próprio time que às vezes não, Sim. não engata, sabe? Não é tão fácil. Então, Exatamente, mas daí eu não vou chegar lá na entrevista com o gestor e vou falar assim, putz, pra mim a pior parte dessa profissão é lidar com as pessoas. Isso é muito genérico, entendeu? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ser estratégica na minha resposta, mas isso não significa que eu esteja fingindo. Isso só significa que eu sou inteligente o suficiente para entender o que é adequado naquele momento e o que não é. Entendeu? eu Agora, é sempre diferente. digo, não é o que você diz, é como você diz. Se você der essa mesma Exatamente. resposta bem construída e que faça sentido e ainda assim você tenha
ali um final feliz, uma resolução Exatamente. daquela situação, não tem porquê. Exatamente. Exatamente, é isso. Exatamente. E eu ia falar, parece até que a gente combinou, mas a gente não combinou, tá, gente? Porque eu ia falar exatamente isso. Quando você fala assim, o pior desafio são as pessoas, isso é uma coisa que acaba abrindo um leque muito grande de interpretações para a pessoa que está te avaliando. E qual é o segredo, né, da entrevista com o gestor? É você fechar esse círculo de modo que não reste dúvidas. Eu não quero que ele tenha dúvidas do tipo, o que será que ela quis dizer com isso? Uhum. Seja literal naquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, hoje, se eu fosse falar numa entrevista o que é o maior desafio, né? Eu não diria, para mim, o pior, né? O maior desafio são as pessoas. Eu diria que o pior desafio para mim é lidar com comportamentos desafiadores que as pessoas possuem nos bolsos. É muito diferente de você falar, nossa, as pessoas são difíceis, as pessoas são complicadas, as pessoas são complexas. Não, é difícil lidar com o comportamento do outro, até porque o comportamento do outro é uma das coisas no voo que a gente não controla. Então, a narrativa muda porque eu passo a mostrar ali para aquele gestor que eu tenho um domínio a respeito daquilo, sabe? E do que é desafiador para mim, porque aí também cada pessoa vai ter que saber qual é a parte, né, mais desafiadora. Tem que conhecer um pouco sobre a profissão, tem que saber, gente. Sabe, o mínimo ali de dia a dia. E quando eu falo dia a dia, não é procedimento. Ai, nossa, vamos checar o DEA É ter uma agora. O que noção eu faço? do que esperar, né, gente? Horários Exatamente. bagunçados, alimentação bagunçada, Uhum. essa questão de lidar com pessoas, às vezes ficar em hotel. Nossa, amo ficar em hotel, é o que eu mais quero na vida. Aí Aí vai na pro prática Daninho, você lá em fica. Curitiba. Aí na prática você fica nos hotéis, aí você fala, meu Deus, eu queria tanto a minha cama, o meu banheiro. Nossa, como eu sofria com banheiro, gente. Às vezes o cheiro de ralo é complicado. E tem muito nos hotéis por aí, Sim. limpeza. Eu sou meio cri-cri com limpeza. Hum, Então, nossa, às vezes você não sente que o quarto do hotel tá tão limpo assim pro seu padrão. Então, sim, esse foi um desafio que eu nunca achei que eu teria e eu tive. Então, sim. assim, ter uma noção aí do que esperar pode ser interessante. Sim. Então, eu diria que assim, a principal dica para uma entrevista é viva o seu dia a dia se percebendo, entendeu? Se percebendo, sabendo, porque o que é seu desafio na vida hoje vai ser o seu desafio na profissão fora ali daquele teu núcleo. É exatamente isso que você falou. Por exemplo, se você está a vida inteira morando ali na sua casa, né? Seja com seus pais, seja sozinho, enfim. Você não vai ter dimensão do problema que você pode enfrentar. Então, sempre que você for para um lugar novo, sempre que você for viver uma experiência nova, for estudar alguma coisa nova, se perceba em relação a como você recebe essas informações, porque é assim que a gente vai construindo o nosso repertório, sabe, para entrevista. E você falou esse negócio de cheiro de ralo, foi muito engraçado, porque eu fiquei no hospital, né, na semana passada, que eu fiquei 7 dias lá no hospital, que minha filha foi internada. Enfim, o Marcelo sabe. Aí, bom, todo mundo sabe que hospital não é hotel, né? Então já começa por aí. Já começa por aí. E lá eu tive alguns desafios nesse sentido, assim, com coisa, por exemplo, entrega de toalha, box, sabe aquele banheiro que tem aquela cortina que fica grudando no Uhum. corpo? Sabe, a pia pequenininha demais. E aí assim, todos os dias que eu tava ali, eu ria, assim, às vezes das situações. Por quê? Porque foram coisas que eu já vivi muito no voo. Então, toda vez ali, naquele momento que eu passava por um estresse, por um desafio, eu ficava pensando, nossa, que bom que eu sei lidar com isso, sabe? Que bom que eu sei passar por isso, me virar com pouco e tal. Mas eu só percebi esse desconforto por conta das coisas que eu fui vivenciando ao longo do tempo, então o contrário acontece muito, sabe? Porque tem que ser honesto em relação a isso. É isso. Fê, boa sorte na sua entrevista. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui torcendo. Meu Deus, que É, legal! isso que você falou ao invés de box estar com cortina. Vocês acham que vocês não vão encontrar isso em hotel, gente? Gente, vocês vão encontrar cada coisa que vocês não Ai, a têm banheira noção. velha, toda manchada, descascada, em hotel assim, chiquérrimo, tá? É. Sim, querida. Não, e outra, por exemplo, já aconteceu tanto comigo, sei lá, elevador quebrar, ar-condicionado, que você olhava, você já via a asma vindo, entendeu?
Você falava assim, nossa, tem pelo menos uns 6 anos que não passa um pano aqui. Roupa de cama com cheiro de guardada, né? Assim, tipo, meio mofado, não sei. Esse tipo de coisa acontece. Só que assim, como é que você pode, né, falar sobre isso? Você nunca vai falar sobre isso se você, primeiro, não souber que isso pode acontecer. E outra, quando você fala sobre desafios da profissão, eu acho também interessante na entrevista com o gestor demonstrar esse domínio a respeito da profissão, sempre trazendo coisas que são inerentes à profissão. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Para demonstrar que não é uma dificuldade sua, é uma dificuldade da profissão que você vai passar. Como Uhum. assim, né? Que nem essa questão, por exemplo, do passageiro. Ah, para mim, lidar com um passageiro assim, assim, assado é uma dificuldade. Eu acho chato, entendeu? É muito insuportável determinadas coisas, né? Então, não sou eu que sou o problema ao lidar com isso. E sim, esse problema existe porque existe um perfil de pessoas que, enfim, é esse ponto final. E, de repente, para mim, seja desafiador naquele momento, né, lidar com esse tipo de comportamento. E na Eu acho que entrevista o também com o segredo gestor, aqui, gente, eu acho que o segredo aqui, gente, é deixar essa conversa, e todas as fases da seleção também, mas essa conversa leve. sim, É não pesar o clima. exatamente. Então é sempre manter Exatamente. ali um alto astral, sabe? Não é um stand-up, tá? Mas é levar leve ali o negócio. Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Exatamente essa frase, levem isso pra vocês pra vida, que funciona muito bem. Mas deixem leve. E como que a gente deixa leve uma situação tão pesada como uma seleção? Eu acho que quando a gente coloca aquele paralelo do encontro, acaba até funcionando. Porque a gente tem que lembrar, a gente tem que enxergar a seleção, talvez, como uma forma de um tá conhecendo o outro e não de eu estou sendo avaliado. Porque quando a gente coloca um peso de Sim, avaliação, se sim, torna um pouco mais complicado de lidar com isso. sim. E não é bem isso, não é uma avaliação de fato. Não deixa de ser, mas tudo na vida é. Então, É, só que a gente não leva tudo na vida como um peso de avaliação. Então, virar essa chave pode ajudar muito a deixar a seleção mais com leve certeza. e a entrevista com o gestor também. Eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista mesmo. É tudo uma questão de ponto de vista, sabe? É muito importante a gente saber, né, isso, porque aí justamente deixa um pouco mais leve e automaticamente o comportamento ali ele acaba ficando assim um pouco mais tranquilo, né? Outra coisa também que eu ia dizer, né, que algumas pessoas não têm muita noção da realidade. Então, por exemplo, isso é um relato que uma pessoa me falou. A gente tinha acabado de sair da entrevista, a gente estava num ponto de ônibus esperando o transporte, e uma das pessoas que tinha sido. Peraí, rapidinho. Eu não sei que Desculpa, ela tá gente. contando a história pra voltar sem continuar a Não, história pronto. dela. Não, é porque eu precisei fazer isso. É porque minha bebê tá em casa, né? Então a gente tem que fazer um malabarismo aqui. Ele foi Faz acionado. parte, faz parte. Ele foi acionado, enfim. Então elas estavam ali, né? Tava ali na ponta de ônibus, né? Aí uma normal contando pra ela, como foi a sua? O que perguntaram e tal. E aí uma das pessoas que estavam ali, não conheço, tá, gente, essas pessoas, mas foi o relato de uma aluna que ouviu que estava ali no meio daquela conversa. Uma das meninas falou para mim que o gestor perguntou para ela: tem alguma pergunta que você queira fazer? Tem alguma pergunta que, né? Tem alguma coisa assim que você precisa saber e tal? Porque isso é natural da gente na entrevista. Eles podem Uhum. fazer isso. Você precisa de mais alguma coisa? Deixa eu... Beleza. E aí a menina falou que não pensou muito e na hora agiu um pouco assim, tipo, perguntei para ele que dia que ele vai dar a resposta. Aí ele falou assim: que dia que você vai dar a resposta? É a minha cara E fazer um tipo de pergunta dessa. Terminando ali, ele pergunta: mais alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quando a gente assina o contrato? quando que Minha você vai cara. me dar a resposta? Quando que você vai me dar a resposta? Né? E aí ela estava um pouco. Infelizmente, eu não conheço essa pessoa para saber como foi o desfecho da história. Mas o gestor falou para ela: olha, a gente vai seguir todas as datas que estão escritas no edital. Então, pode esperar uma resposta conforme o prazo que já foi dado antes e conforme todo o documento que você já leu. Então, assim, eu achei que. Não achei que ele foi ríspido, não, tá, gente? Sei que no momento, às vezes, de fragilidade a gente acha, né, que, nossa, que rispidez. Não, não, não.
Mas eu achei que foi um fechozinho, assim. Tipo Foi assim, um né? fechozinho. Foi um fechozinho. Tipo, pô, olha no edital, né? Você já sabe quando. Você poderia ter perguntado tanta coisa legal, sabe? De repente. Ou senão não pergunta nada. Então, sabe, tudo certo. Mas aí ela tá falando que ela achou que ele ficou um pouco mal-humorado, talvez, com essa pergunta. Pode ser E que que ela sim, tava porque receosa. essa pergunta, eu não vejo problema nessa pergunta e ela podia ter sido recebida de outra Sim, forma. Só que eu acho que ele sim. pode ter ouvido tantas vezes Ele pode estar essa de saco pergunta, cheio. Pode estar de mas saco não acho que cheio. é algo assim, nossa, que absurdo. Não. Não, eu também não acho, não. Eu Mas perguntaria. eu não perguntaria dessa forma, tá? Não perguntaria É, dessa não, eu forma. perguntaria mais ou menos no sentido que eu fiz mesmo, porque, ai, eu não consigo evitar de fazer piadinha. E geralmente funciona ao meu favor. É, gente, Então, também mas não vai aí que fazer tá, o que eu cada faço. pessoa, isso que eu ia falar, cada pessoa vai ter um perfil de comunicação nesse sentido. Pra mim também funciona muito bem, sabe? É, então, mas não De vai às vezes, fazer o por que eu exemplo, faço, levar com porque humor, mas às ali vezes não eu vai. falo as coisas sérias Sim. e é um pouco sarcásticas, e as pessoas levam tanto na piada que funciona muito bem pra mim. Mas assim, funciona pra mim. Se for outra pessoa falando, pode ser que fica ríspido, fica tipo grosseiro. Então assim, É, cada um com o seu é. cada um. Mas eu Exatamente. muito perguntaria, quando a gente assina o Sim. contrato, se a conversa tivesse sido muito boa. E aí, posso trazer minha carteira de trabalho? Como que É, fica? algo nesse sentido. Eu faria uma piadinha. Mas assim, tudo também depende do feeling da E conversa, você tem de como que foi. sentir. Isso também é É, a habilidade que eles vão avaliar. Tipo, você sentir como que tá o cliente. É igual quando você tá no voo, não é? Atendendo o passageiro. sim, Você sim. sabe, o passageiro chega e você sabe qual é o passageiro que você, por exemplo, não vou ficar muito perto, só vou fazer ali o que tem que fazer mesmo. Da mesma forma que você sabe com quem você pode ali puxar mais assunto, ou com quem que você pode fazer uma piada até, enfim. Isso é uma habilidade muito importante, assim, lidar com as pessoas, eu acho que tem muito esse feeling mesmo. E quem trabalha com atendimento ao público, eu acho que é muito tranquilo de Uma sentir isso. forma de vocês lidarem com, tipo, aprimorarem esse tipo de habilidade, eu acho que é observando. Sim, Porque aquele negócio do corpo fala, linguagem corporal, tudo isso é muito real. Então, sim, quanto mais a gente observa as outras pessoas e consegue ter aí esse olhar analítico para saber o que as outras pessoas estão falando além das palavras, só pelo gesto, só pelo olhar e tal, isso vai ficando muito mais fácil para você poder ter esse tato sim. e falar, não é tipo, não, sentir, não é bem assim. Tem esse sentir, ele vem de algum lugar, né? Ele vem desse olhar É, analítico. eu sempre falo muito, né? E a gente aprende até isso bastante na aviação sobre o rapport, né? Então você precisa espelhar um pouco aquilo que a pessoa está demonstrando. Espelhar, que eu digo, não é reproduzir, imitar. A pessoa piscou, eu vou piscar também. A pessoa virou para o lado, eu vou também virar para o lado. Não é bem isso. Eu digo, essa questão da energia, será que essa palavra acaba demonstrando isso que eu quero dizer? Eu não estou falando de coisas místicas aqui, pelo menos não nesse momento, mas é para você entender mesmo qual é a energia daquela pessoa te entrevistando, e ela sempre vai deixar muito clara. Tipo, olha, oi, fulano, eu sou a Maria, sou supervisora de tripulação, tô aqui pra gente se conhecer, pra gente bater um papo, pode ficar tranquila, nananã. Por exemplo, tiveram alunos meus que a pessoa ofereceu água. Ah, você quer um copo de água? Pode pegar um copo de água se precisar ir ao banheiro, né? E tudo bem, entendeu? Porque você vai sentir. E vai ter também aquele gestor que é mais fechado, que é mais assertivo, que é mais sério de repente. E aí você sentir isso, né? Perceber isso, sentir não, perceber isso é muito importante. E só para assim deixar o pessoal sem muita curiosidade, porque eu sei que eles têm muita curiosidade nesse sentido, eu vou falar sobre algumas perguntas específicas que falam na entrevista. Então, além, por exemplo, dessa questão do gestor, além dessa questão, por exemplo, do gestor, de você sentir ali, enfim, entender o que ele está querendo dizer, eles perguntam sobre a situação de bordo, né, e tal, beleza? Eles perguntam sobre a sua história. Sobre a sua história. O que você viveu até aquele momento? Quais foram as suas experiências até aquele momento? Perguntam se você, por exemplo, já viveu alguma situação desafiadora no trabalho, seja com clientes ou seja com colegas. Eles perguntam o que você tem de melhor
e o que você acha que você tem aí para desenvolver como ser humano, como profissional. Lembrando que isso não é uma regra, cada um vai ter, e também não é uma ordem, né? Então, eles vão E perguntando, ó, também não é super original criativo, gente. é, Esse tipo de pergunta tem em qualquer entrevista. exatamente, é muito básico. É aquilo, sabe, do arroz com feijão que a gente falou no começo? É muito arroz com feijão isso, é muito É. arroz com feijão. Então eles perguntam, né? No seu vídeo você falou para mim que as suas principais atribuições são essa, essa e essa. Conta um pouquinho mais pra gente. Onde que você aprendeu isso ou como você aprimorou isso ao longo da sua vida? Então, você vai conectando os pontos, sabe? De uma forma tranquila mesmo. De uma forma bem tranquila. E outra coisa também, né? Não deixe de falar coisas que você sente que deve falar só porque alguém te falou, não diga isso. Então, outro exemplo também. Às vezes as pessoas mudam de cidade, têm experiências incríveis de trabalho e tal, mas elas acham que aquilo é bobagem. Tá? Então, eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhando em buffet infantil. Então, eu ficava lá, vamos, criançada, não sei o quê, vamos brincar de lanchinho, vamos, não sei o quê, enfim. Trabalhei assim, trabalhei de garçonete, como fala? Recepcionista, depois fui fechar venda, e tudo informal, tá, gente? Informal, tô falando de coisas informais. Sabe, vender Avon, vender Mary Kay, esse tipo de coisa aí, tudo já fiz. Maquiadora. Eu posso simplesmente dizer, eu tive mais experiências informais ao longo da minha vida e tal, e ok. Ou eu posso entender que cada parte dessa história tem alguma coisa, sabe, para agregar em relação ao que eu sou hoje e deixar isso bem especificado. Então, quando eu fui, por exemplo, trabalhar em buffet, pode parecer bobagem. Pode parecer maior besteira. Nossa, eu ganhava R$ 25, gente, por 5 horas de trabalho, pra vocês terem uma ideia. Passei por R$ 25. isso também. R$ 25 por festa. E aí, é uma bobagem, porque, pô, qualquer buffet que você vai aí, você pode perguntar, precisa de staff time freelancer, né? Só que lidar com crianças, por exemplo, é um baita desafio. Você tem que ter um super jogo de cintura. Quantas e quantas vezes eu não pude entreter crianças no meu voo porque eu sabia como fazer isso, por conta dessa experiência no buffet. Então, é um conjunto assim, nada do que você vive é irrelevante. Você só precisa escolher o que é mais importante para isso ser priorizado, porque também você não tem o dia inteiro, né, para ficar lá falando. Então, E além disso, você vai trazer, tipo, sei lá, vai trazer a experiência de eu trabalhei em buffet. E aí você tem que trazer a relevância dessa informação também, porque às vezes se você isso só joga, fica solto. é, E a Mari deu aí vários exemplos de experiências profissionais dela. Só que você não precisa também falar tudo de uma vez. Você vai ter várias oportunidades, vão ter várias perguntas ali com o gestor te conhecendo. E a cada momento você pode trazer um exemplo novo profissional, uma história nova e mostrando aí que uhum, você tem várias camadas e não é unifacetária. sim. Não tem. Não, não, não Eu é entendi. só. Não é só um lado de você, né? Tipo, não é só um lado de você. Você Exato, pode ir sabe? mostrando várias vertentes disso e tudo. E isso é muito importante, porque as pessoas têm uma tendência, assim, a excluir partes da vida delas ao invés de escolher. Uhum. Então, ao invés de você pensar... eu sempre falo para os meus alunos, o exercício básico, né, da mentoria, vamos fazer uma linha do tempo até aqui. Tanto para o aluno de 18, que começou agora, quanto para o de 45, que já tem, sei lá, 25 anos de carreira, quanto para o de, sei lá, que já trabalhou vários mil anos como outra coisa, né? Porque a transição de carreira ela também acontece para aviação, então isso também é uma coisa que pode ser questionada. A bebê me chamando aqui. Depois eu vou mostrar ela aqui para dar um oizinho. E aí, vamos fazer uma linha do tempo. Faz uma linha do tempo. Quais foram os principais picos de desenvolvimento ao longo da sua vida? Mari, eu não tenho sempre trago assim exemplos de alunos porque fica mais fácil para mim lembrar, né? Então, eu tenho uma aluna que ela tem 20 anos, ela nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Por quê? Porque ela é uma privilegiada, né, gente? Eu sempre Mas brinco. viveu até os 20 anos, né? Tem umas coisas aí. Isso, exatamente. Aí eu até brinco com ela e eu falo assim: você é uma grande patricinha, né? Mas as patricinhas têm história.
As patricinhas Exato. vivem, patricinhas têm história, né? Não, Mari, mas eu nunca fiz nada, sabe? Tipo, eu nunca trabalhei, eu sempre pude ali, por exemplo, estudar, fazer cursinhos, depois fazer faculdade. Graças a Deus, assim, minha realidade permite que eu faça, seja assim. Mas também não tenho nada de interessante para falar na entrevista, porque nunca, né, assinou minha carteira. Não, vamos conversar então sobre coisas importantes que você fez ao longo da sua vida. Vamos contar uma linha do tempo aqui para mim. Um curso, Aí, no, faculdade, ali você já tem vários desafios que dá pra puxar. exatamente. Não, no caso dela, por exemplo, quando ela estava tipo na oitava série, ela era líder de um grupo no colégio que ela estudava, um colégio de alto padrão, tá, gente? Então, estamos falando assim de uma Patricinha. patricinha mesmo, de uma patricinha mesmo. Né? Mas, poxa, no nono ano ela liderou um projeto de robótica no colégio, então ela teve que montar uma feira de robótica com coisas recicláveis e não sei o que, fazer um estudo para demonstrar, para organizar. E eu falei, olha só como isso, assim, parece muito coisa, mas olha como você pode apresentar isso, Sim. sabe? Vamos mudar um pouco a narrativa. Intercâmbio. Intercâmbio. Ah, fui passar um mês em Londres, mas foi só um mês. E assim, Gente, a gente saber, ter noção das nossas próprias experiências vividas, profissionais, o que for, é muito importante, porque ali na hora da entrevista com o gestor, você vai ter várias oportunidades de ir mostrando essas suas camadas. sim, Agora, se você tem aquele único exemplo pronto, como se fosse uma resposta decorada, você vai ficar batendo sempre na mesma tecla e vai parecer decorado, mesmo que não seja. sim, E aí o sim, gestor vai fazer, o entrevistador vai fazer. Ué, gente, mas essa pessoa não tem nada para me oferecer além de uma única resposta pronta. E aí isso não sim, funciona. Então você sim. tem que ter noção de quem você é, o que você já fez na vida, Total. independente de ter sido profissional ou não, Uhum, para você poder trazer aí sim. vários exemplos, não só um. Exatamente. Fora que, assim, é isso, né? Ao longo da nossa vida, tem uma vida. A Exato. gente está vivendo ali. Né? A gente está vivendo ali. Então, por exemplo, exemplo de pessoas que, eu nunca fiz nada de relevante, só cuidei dos meus pais até não sei quando. Só tive que sustentar a casa trabalhando de camelô até não sei quando. A gente escuta muitas histórias, né? E todas elas têm algo, sabe? Todas elas têm alguma coisa. E aí vem uma outra parte da entrevista que eu acho que é mais chata de falar, que é, poxa, quando vem a negativa? Gente, muitas vezes a negativa, e eu diria que até a maioria das vezes, tá? A maioria das negativas da entrevista com o gestor, elas não são relacionadas à sua competência, tá? Porque se você chegou até ali, isso é um fato, você é uma pessoa Uhum. competente. Muitas vezes é só uma percepção de que de repente você não esteja no momento de vida que seja compatível com aquilo que eles desejam, Sim. entende? Então, Uma isso coisa que também é eu também importante. digo. Uma coisa que eu também digo que a gente tem que ter essa noção é que eu reprovar numa entrevista, qualquer, né, na verdade, mas uma entrevista para comissário de voo não significa que eu não seria um bom comissário de voo. Não, nada a Significa ver. talvez só que eu não seja bom de entrevista. São Exatamente. competências bastante, às vezes, até diferentes. Então, a gente tem que também se tornar bom em entrevista para poder conquistar Sim, aquele nosso cargo, independente de qual seja, na verdade, né? exatamente. Mari, tem bastante pergunta aqui. Posso ir para as perguntas? Quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá, vamos respondendo. Gente, eu acho que o meu chat travou, tá? Porque não tá atualizando já faz um tempo. Então, se vocês tiverem perguntas e não tô conseguindo ver o chat porque eu acho que ele travou, mandem aí na interrogaçãozinha ali embaixo, tá? Vamos lá. Ahn, essa é muito boa. E pode ser uma pergunta que seja feita ali na hora da entrevista com o gestor. O que você faria se o Jerome estivesse no voo? Gente, E aí, nada. Só que Jerome, firmeza, mano? Tá fechado? nossa, gente. Eu acho assim que não faria nada, eu só faria o que eu faço Eu também. normalmente, Eu sabe? trabalharia É, normalmente e trataria como qualquer outro passageiro. Por quê? sim, Porque se eu atendo ele melhor do que os outros, significa que eu não estou fazendo um bom trabalho. Agora, se eu exatamente. atendo ele como eu atendo todo mundo, significa que o meu trabalho é de qualidade, né? Exatamente. Eu acho que assim, geralmente, quando esse tipo de coisa acontece, por exemplo, vou dizer no caso do Jerome, né?
ele é muito participativo em relação às coisas. Você vê até no LinkedIn dele, né? Então, ele é muito participativo em relação às operações da empresa. É muito comum ele chegar nos aeroportos, né? Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava no aeroporto, tipo, na época, só que na época era a Cláudia Sender, que Mari? era. Oi? Travei? Tinha dado uma travadinha. Voltou, vai. Voltou? Voltou? Sim, mandou ver. Então, eu lembro que até hoje eu estava no aeroporto, no 24 de dezembro, eu trabalhava até meia-noite e 37. Então, era sempre na viradinha, eu ia para casa correndo depois, Natal, Ano Novo, enfim. E aí, só que na época era a Cláudia Sender, né? E assim, gente, quem que espera a vice-presidente da empresa chegar no dia 24 de dezembro no aeroporto? Mas ela estava chegando de um voo, literalmente. E ela decidiu que ela ia passar no check-in. Tipo, vou passar no check-in para dar uma olhada pro pessoal. Aí, na hora, assim, que falaram pra gente, porque a gente sempre recebe informação, ai, nossa, a Cláudia Sender desembarcou de tal voo. Ai, vamos arrumar tudo, vamos organizar tudo. Vamos, sei lá, limpar, arrumar as etiquetas, tirar o celular do balcão, esse tipo de coisa. E na hora que ela chegou, ficou todo mundo meio quietão, assim. Eu lembro que eu tava de filter é quem ficava assim na frente da fila triando, né? E só tinha ela, gente, porque não tava cheio esse de aeroporto. E aí ela chegou e eu fiquei muito tipo. Aí, Paralisada. e ela olhou pra mim e falou: Até parece que você tá feliz desse jeito de estar no aeroporto agora, né? Vim aqui trazer um chocolatinho pra você, pra ver se alegra um pouco essa noite. E aí ela abriu, tipo, simplesmente uma caixinha de bombom ali. Era bem chique, até Lindt, acho que ela comprou no free shop. E saiu dando pra gente, assim, o bombom. E eu fiquei muito tipo, caraca. E aí depois ela chegou e perguntou, e aí, tá tudo bem e tal. E ele faz muito isso, de repente esteja até dentro da cultura assim da empresa, não ter tanto esse power distance, né? E, meu, se você tiver alguma dúvida, pergunta, seja uma pessoa Ele não é o cordial. único que faz isso, tá, gente? A maior parte das empresas tem isso do. Às vezes o CEO pegar o voo da própria empresa e aí ele vai Sim, conversar para ver como é que tá as sim, coisas. Aí nesse momento vai ser uma coisa um pouco diferenciada, né? Porque não. claro. O que eu faria? Atenderia como atende todo mundo. Agora, caso ele venha conversar, a gente tem que lembrar que ele também faz parte da empresa, e aí a conversa é um pouco mais no sentido. Cultura da empresa, né? Ali Sim, dentro. Então, vai sim, mais nesse sentido. sim, Mas não tem exatamente. pra que ficar Não nervoso. mudaria nada, não mudaria nada, sabe? Não faria exatamente igual. Tranquilo, assim. Hoje, Vamos lá. O que responder? Mudou? Mudou. O que responder? Quais desafios você encontra no voo? Essa pergunta. Quais desafios você encontra no voo? Bom, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque o que pode sim, ser um desafio para mim pode não ser para Mari. Para sim. mim, um desafio que eu encontraria no voo, inclusive, essa é uma resposta que eu já tive a oportunidade de dar e deu certo, mas, de novo, porque era eu dando a resposta. Sim. Qual é o maior desafio que você encontra no voo? Os banheiros. Disgusting. É, Nojento. é. Mas assim, esse é um desafio, tipo, pra todo mundo. Era um desafio que eu tava sentindo naquele momento e que eu falei, mas foi muito sincero. É, Agora, por que que isso é um desafio? Aí tem que trazer e mostrar como você lida com esse desafio. Agora, o Exatamente. objetivo é esse. Qual o seu desafio? O que você faz com ele? Mais ou menos isso. Exatamente. Qual é o seu desafio e como você vai fazer para se adaptar a esse desafio? Então, para mim, por exemplo, eu tenho justamente isso de que o meu principal desafio é lidar com esses comportamentos desafiadores, sabe, das pessoas. Então, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa muito reativa, sabe? Então, se alguém me xinga, eu não sou aquela pessoa que vai ter um impulso já na hora de dar uma resposta e tal. Eu posso até ser assim numa conversa normal, de discutir, de falar, de colocar meu ponto de vista. Mas se é um passageiro, por exemplo, me xingando, na maior parte das vezes eu ficava primeiro paralisada ali, tipo, para depois entender o que eu poderia fazer. Claro, isso acontece muito rápido, tá, gente, Sim, na nossa cabeça, sim. não demora muito pra gente ter essa Eu sou reação. muito expressivo. Algo acontecendo assim comigo, eu ia fazer um. Na hora, tipo, sério? Tá Isso. fazendo isso? É que nem quando o passageiro que eu contei na outra live, que o passageiro perguntou pra mim se ele e a esposa poderiam começar a lua de mel ali mesmo. E eu fiquei muito tipo, que isso?
É É isso. isso. É, Mas para mim, particularmente, eu lembro que o principal desafio para mim, que eu falei na época da minha entrevista e que foi realmente o meu principal desafio, era a questão do sono, porque eu sou uma pessoa dorminhoca. Eu sou uma pessoa dorminhoca, eu gosto de ter uma. Assim, agora sendo mãe já não seria mais um desafio, né? Que eu já tô lapidada. Mas na época, eu sempre falava, putz, eu não gosto de acordar cedo, eu tenho uma grande dificuldade, assim, de sabe, me colocar nisso, porém, eu já trabalho de manhã, eu já sei como viver essa dificuldade, eu já entendo que o meu corpo precisa descansar em determinados momentos diferenciados e tudo bem. Então, cada pessoa vai ter. Tem a questão de saúde, tem a questão da rotina, tem a questão da alimentação, tem a questão sei lá, de problemas ali fisiológicos, sabe? é isso. E eu acho que cada um tem que perceber aí qual que vai ser o seu próprio desafio. A Exatamente. próxima pergunta. Quantos entrevistadores? Quantos minutos? Perguntas frequentes. Perguntas frequentes a Mari já falou aqui pra gente. Quantos entrevistadores? Isso Um a pode dois. variar muito, tá, Pode gente? ser um e pode ser dois, tá? E isso também pode variar aí de empresa para empresa, caso Sim. você esteja na entrevista com o gestor. Eu sei que aqui a gente está focando na Latam, mas tem muita pergunta da Azul também na caixinha. Então, se você estiver na entrevista da Azul, também pode variar aí o número de pessoas. Quantos minutos? Olha, Isso também pode variar. os agendamentos das entrevistas estão acontecendo a cada 20 minutos. Então, por exemplo, é 11, 11h20, 11h40, meio-dia, meio-dia e 20. Desse jeito está sendo isso de acordo com os e-mails, né? Que eu fui vendo e tal. Só que eu já recebi relatos de pessoas que falaram, eu fiquei 8 minutos dentro da sala, e também recebi relatos de pessoas que disseram, nossa, a gente conversou bastante, foram 30 minutos aí de conversa e tal. Então, é aquilo que eu disse também. Eu acho que depende muito também da demanda. Às vezes, por exemplo, no dia ele tem 50 pessoas para entrevistar. Ele não vai poder ultrapassar aquilo que foi estipulado. Mas, em compensação, às vezes o dia tá tranquilo, às vezes ele, putz, preciso agilizar para resolver alguma coisa ali que aconteceu e por aí vai. Só que não pensem que isso significa alguma coisa. O fato de ter durado 5, 8, 10, 15, 20 minutos, gente, não significa nada. Então, não se preocupem com o tempo. É isso que a gente está dizendo. Só faça bem feito Seja quando você estiver lá, disponível. é isso. E esteja disponível, porque pode durar mais do que você está calculando. Claro, e chegue com antecedência e toda aquela coisa que vocês já sabem, né? Que é o arroz com feijão. Essa pergunta acho que foi a vencedora de hoje, viu? Fale sobre você. O que falar? Gente, vamos lá. Eu acabei de falar que quando vocês estão ali na entrevista com o gestor, ou em qualquer fase da entrevista, o poder é de vocês. Aí fale sobre você. O que falar? Você escolhe. Então você vai trazer ali o que é relevante. E não, você não vai contar a tua vida toda. A gente não está ali numa sessão de terapia. A gente está ali vendendo o nosso peixe para uma profissão, para uma função. Então eu vou falar sobre o quê? Sobre o que eu acho que é relevante para aquela vaga, para aquela profissão, para aquela empresa. E vou trazer aí os pontos mais importantes que eu quero que sejam conversados durante esse tempo. Então, eu vou escolher o que eu quero falar, o que eu quero apresentar de mim como mais forte para aquele momento. Sim. Exatamente, e eu acho que o Fale Sobre Você, ele tem muito uma entrelinha, né, digamos assim, porque você vai escolher, né, como o Marcelo falou, aquilo que você vai apresentar, mas você precisa saber se aquilo é coerente com aquela vaga especificamente. Mas também não é interessante você apresentar um script, né? Sim. Então, Chat GPT, coloca aí para mim o que eu devo falar sobre mim na entrevista pessoal, tá? Não é bem assim que funciona. Então, o Fale Sobre Você, ele engloba várias coisas e eu acho que, nesse momento, além da gente falar sobre o básico, que são as nossas informações ali, tipo, nome, idade, onde mora, né? Resumo ali da vida profissional, atribuições, se for o caso, é você também, de repente, agregar com coisas que você gosta, o que você, né? Quais são os seus valores de trazer as suas novas camadas. Essa pergunta te dá muita oportunidade para isso. Sim, exatamente. Mas eu digo que você tem que seguir a linha racional, a linha básica, né? A linha racional
e a linha também de crenças, no sentido de quais são as coisas que você. O que você está fazendo ali, basicamente? O É, que você tá essa fazendo ali? pergunta, ela parece simples. Ela é simples, na verdade. Só que ela traz uma complexidade por trás dela muito grande. Ela pode ser uma vantagem muito grande para você na seleção, e ao mesmo tempo ela pode ser a pergunta que vai te passar a super rasteira dessa seleção. Porque você pode simplesmente começar a falar sobre coisas que não tem nada a ver e gastar 5 minutos do gestor à toa. E ao mesmo tempo você pode se apresentar, falar sobre você em 1 minuto e, assim, sabe, trazer. Olha, tudo isso, pá, para o gestor, e ele tem muita coisa ali para continuar uma conversa ou para trabalhar com você. Então, essa Exatamente. pergunta, ela pode ser a maior vantagem que você tem ali na entrevista com o gestor, É. se bem utilizada. Vocês me deram até uma ideia, porque eu já estava fazendo um post sobre isso. Me fale sobre você. Vou aproveitar o gancho dessa live e já vou postar hoje. Vou terminar de fazer aqui e vou postar hoje, porque olha, é muito importante, sabe? Ter uma coerência quando se trata disso, mas sem se robotizar, né? Sem ficar parecendo um bonequinho seguindo ali. Sabe aquele soldadinho assim que ficava no Toy Story só Vamos seguindo um voltar atrás do outro? pro bar. Vamos voltar pro bar. Gente, quando você tá conhecendo a galera no bar, você fala sobre você naturalmente. E aí, o que que você traz nessa conversa? Coisas que são relevantes para as pessoas gostarem de você naquele momento de bebedeira. Sim, Óbvio, você vai falar coisas que são relevantes para aquele momento de sim, entrevista. É sempre você saber onde você tá naquele momento. Mas não é exatamente. uma coisa difícil, gente. Se você se Exatamente. conhece. Sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está. Exato. E se você se conhece, não tem por que falar sobre você ser difícil. Exatamente. Tá, vamos lá. Essa daqui é interessante também. Talvez, para ser aprovado pelo gestor, né, literalmente o gestor ir com a cara do candidato por ser apenas um bate-papo. Vamos lá. É uma entrevista. Sim, É só um bate-papo? É também. Mas ele tem um objetivo. Então não vamos lidar com esse bate-papo como se fosse um bate-papo no bar. sim, Porque não é uma conversa jogada fora, é uma conversa com um objetivo. sim, Então não é só o entrevistador, o gestor, quem for que está fazendo essa fase, e com a sim. sua cara. Não é isso. É você mostrar porque você profissional, é interessante para a vaga. Exato. Exatamente. Exatamente. Aí você vai ter que, aquilo que eu falei, se conhecer e conhecer onde você está pisando aí, né? Qual é essa vaga, qual é essa competência de trabalho. Teria perguntas feitas pelo gestor sobre diversidade já utilizada em entrevista? Várias, várias. Por exemplo, o que você faria se você vivenciasse a situação ABC no seu dia a dia de trabalho? Outra coisa também, o que você pensa sobre a diversidade? Como é que você pratica a diversidade e a inclusão no seu dia a dia? A diversidade e a inclusão fazem parte dos seus valores como pessoa ou como profissional? Quando se trata de atendimento ao cliente, o que você acha importante colocar em prática para que a diversidade de fato aconteça? O que você acha de linguagem não binária? Gente. Qual a diferença entre entrevista com RH e entrevista com o gestor? De forma objetiva, a entrevista com o gestor deveria ser aquela fase onde você conversa com aquele que é responsável pelo cargo, né? Que é o gestor de fato da área. Uhum. Entrevista com RH é entrevista com o pessoal de recursos humanos. São áreas diferentes dentro da empresa. Independente disso, nas entrevistas, nas seleções nos processos seletivos para comissário, pode ser que aconteça a entrevista com o gestor de RH e não necessariamente da área ou A algum maior outro parte dos dentro da gestores empresa. tem, a maior parte dos gestores tem alguma experiência ou formação no RH, mas assim, é esse resumo e basicamente para resumir ainda mais, pensa que o RH ele precisa cuidar da cultura organizacional. Então ele vai ver se os seus valores estão de acordo com a cultura organizacional. O gestor, ele tá lá para resolver os problemas que você pode ou não criar para ele resolver. Então, as competências pessoais, elas vão ser evidenciadas nesse momento.
Eu diria que essa é a principal diferença. Então, o RH ele tem uma visão mais macro e de como você se insere na empresa. O gestor ele tem uma visão mais específica de como você se sairia na posição de comissário de voo. Então, é mais ou menos isso. Tinha outra pergunta aqui que eu perdi no meio da caixinha, mas é quem faz a entrevista com o gestor é sempre um gestor? Nem sempre, às vezes pode ser só alguém que esteja representando a empresa. Sim. Pode ser até alguém que foi contratado, por exemplo, por uma empresa terceirizada para fazer esse tipo de coisa. Mas aí a pessoa vai ter recebido um treinamento, né? Que fique bem claro. Essa a gente meio que já respondeu, mas o que me tira do sério? O que responder sem me comprometer? É aquilo, né, gente? O que te tira do sério? Primeiro, você tem que saber o que te tira do sério de fato e de uma forma sincera ali, porque a sua resposta é única. A pessoa quer te conhecer e não conhecer uma resposta feita. Segundo, como você lida com isso? Exato. Isso te tira do sério, você perde o seu centro, você se descontrola, sai batendo todo mundo. Como que você faz essa situação aí? Sim. Exatamente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito controladora. Então, o que me tira do sério é vivenciar uma situação em que... E aí, assim, tipo, 90%, né, das situações do voo, no caso. Então, vivenciar uma situação que esteja totalmente fora do meu controle é algo que me tira do sério. Porém, contudo, entretanto, isso é justamente o que faz com que eu seja uma pessoa muito mais atenta em relação a problemas que possam surgir. Então, por exemplo, antes do cliente chegar com a mala, por exemplo, na última fileira, eu já vou saber se tem ou não vaga para colocar aquela mala, porque senão já corta esse problema no meio e já resolvo. Sim. Então, eu dou uma solução antes de ter um problema, e isso acaba facilitando a minha vida em relação a isso, né? E outra coisa, né? Em relação a ser controladora, terapia, é isso que eu faço, porque nada mais é do que o fato da gente aceitar de que as pessoas são diferentes da gente. E eu acho que duas coisas mudam minha vida em relação a isso: terapia e casamento. Justo. Essa pergunta eu acho muito boa. Tá ouvindo, Mar? Certo? Então, agora voltou. Agora voltou. Tá. Minha bateria tá acabando, minha filha tá gritando, eu tô assim, ó, meu Deus. Tá, vamos finalizar. Essa pergunta é muito interessante, ela não tá totalmente ligada só com a Latam, mas na opinião de vocês, qual empresa hoje faz o processo mais correto em respeito aos candidatos e por quê? Eu tenho opiniões. Quer começar? Quer que eu comece? Eu tenho opiniões e eu acho que a sua é parecida com a minha, ou se não igual. Mas particularmente, eu acho que a Latam tem tido um processo muito exemplar em relação a como eles são transparentes em relação a esse processo, começando pelo edital, né? Vem aqui com a mamãe, vem! A Verena tá chegando aqui, ó. Principalmente em relação ao edital, né? Que eles criam já desde o começo, dando prazos, avisando que pode se estender, que pode adiantar, que pode postergar e tudo mais. E outra coisa, né? Eu acho que a tratativa também em relação às pessoas, em relação a essa questão da diversidade, é colocada em prática. E assim, gente, não é puxando saco pra ninguém, tá? É só que eu acho que eles estão fazendo da forma correta. Mas, na minha concepção como pessoa, pode ser que outras pessoas não tenham a mesma opinião e tá tudo bem. Eu não tô na mesma opinião. Na minha opinião, na verdade, nenhuma delas faz um processo incorreto e nem correto. Porque para quem é reprovado sempre vai ser injusto. Para quem é aprovado sempre foi maravilhoso. Agora, mesmo que você seja reprovado e você teve uma boa experiência, sempre vai ter pessoas reclamando que foi injustiçado e sempre vai ter pessoas achando que aquela foi a melhor experiência de seleção Exatamente. possível. É isso. Eu acho, aí agora a minha opinião para todos os processos seletivos, eles estão ridículos. Porque não tem pra que levar tanto tempo um processo seletivo. E ser feito assim, de uma forma tão grandiosa e arrastar durante tanto tempo. Eu acho que poderia ser feito, como sempre foi feito antes da pandemia, onde você chamava pessoas que mandaram um currículo aos poucos e ia fazendo aquelas seleções acontecendo em 3 meses. Que eu acho que é um tempo justo para a seleção. Eu acho que arrastar a seleção por tanto tempo, isso sim, para mim, é incorreto. Mas também penso nessa questão do edital, porque, por exemplo, eles darem o prazo, também eu acho que é uma forma de alguma maneira, consolar o pessoal. Mas assim, embora eu acho incorreto pra gente como candidato, né, nessa posição de estar de fora querendo entrar,
porque é exaustivo. Agora, numa posição de empresa, eu acho a melhor solução possível e a mais correta. Porque aí você tem ali uma logística facilitada para que um processo frequente, contratações em turmas frequentes aconteçam. Então, assim, sempre vai ter aí opiniões divergentes e sempre eu não acho que uma coisa é mais correta que a outra. É como Não, funciona e a gente se adapta. sim. Como funciona a gente se adapta. Você acha isso também, Verena? Você acha isso, Verena? Fala. Acho que ela acha, ela concorda. Ela concorda com tudo isso. É? Manda um Quem que é beijinho essa pro pessoal. pessoa? Quem Manda que um é essa beijinho. pessoa? Parece que Oh. ficou 7 dias internada essa criança? Ai, Não que bom. parece, né? Tá ótimo, meu Graças Deus. a Deus. Tá, Mas eu acho que a por gente enquanto é isso. A gente pode tem marcar, muitas de repente, uma perguntas parte aqui, 2. gente. Tem muitas perguntas aqui, eu vou continuar respondendo depois nos stories, porque eu não imaginei que viria tanta pergunta. Vamos Relevante, inclusive. respondendo. E outra coisa também que eu queria dizer pro pessoal, né, assim, como último recadinho, é falar sobre a palestra que vai acontecer no dia 1º. Isso é bem importante e essa eu garanto que eu estarei presente, tá, galera? Porque, graças a Deus, essa criança tá ótima. Então, não que tenha feito também diferença, porque o Marcelo simplesmente arrasou e arrasa com tudo. Então, esse é o melhor. E vou até aproveitar que a Rose tá na live. Rose, um beijo pra você, meu amor. Gente, todo o valor que a gente arrecadar nessa palestra vai ser doado pra Rose, que tá aqui na live. Nesse comentário você pode seguir o perfil dela, inclusive, e acompanhar tudo que ela tem feito. Rose é gaúcha, ela tá na linha de frente, ajudando várias pessoas, famílias, montando kits, entregando diversas coisas, sabe? E tudo que a gente arrecadar nessa palestra vai ser enviado para ela, com prestação de contas, obviamente. Então, assim, se eu fosse vocês que são de São Paulo, né? São Paulo aqui, região, então São Paulo, Grande São Paulo, Mogi, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, e todo esse canto, sabe? Todo esse canto vai ser muito bem-vinda. E, Bru, a gente está estudando fazer uma versão online, tá? A gente está estudando fazer uma versão online, mediante, claro, compra de ingresso para que a gente consiga, né, fazer essa doação. Bom, não sei como que a gente pode viabilizar isso, mas estamos pensando nessa possibilidade também. Mas eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci. A palestra presencial, gente, é uma chance também da gente se conhecer, né, pessoalmente. Claro. Isso é muito legal. E, Sim. cara, a palestra ficou muito, sei lá, excedeu minhas expectativas. E a gente fazendo junto, eu tenho certeza que vai ser muito rico. E a gente traz nessa palestra algo que a gente não costuma trazer aqui, porque aqui a gente foca muito em seleção. Na palestra, a gente fala de seleção, a gente fala durante a profissão, como fazer, o que esperar, um monte de coisinhas ali interessantes. E também a gente fala de depois. Até como saber. Tá bom, pode pegar. Então, assim, é uma coisa muito interessante, é uma palestra muito interessante para a carreira inteira. Sim, exatamente. Vai ser muito bom ter vocês lá, sabe? E, bom, é isso. Acho que vocês podem esperar a gente ficando online aí nos próximos dias, falando um pouco mais sobre esse assunto, caso vocês, né, precisem. A gente vai postar informações sobre essa palestra também um pouco mais. Isso. Mas queria te agradecer, Má, pelo espaço. Te agradecer. Queria muito te agradecer também, porque a gente não teve oportunidade de fazer live, né, ainda, mas pela palestra anterior, que foi no dia 18, eu tava com a minha bebê no hospital, gente, para quem não sabe, ela ficou internada por 7 dias com broncopneumonia, passamos o maior susto. E o Marcelo... E eu não pude ir na palestra que a gente idealizou juntos, porque eu tava no hospital com ela. Então... Filha, ela tá... Ela está reivindicando o fone. Ela quer pegar. Ela tá falando, pega. Quer pegar? E desistiu. É isso. E eu queria te agradecer por tudo, sabe? Queria muito te agradecer por tudo, porque foi, assim, essencial para que eu ficasse tranquila naquele momento, saber que você tava lá.
Não, gostaria de ser Ela você. quer conversar, você Você, tá vendo que ela quer ser eu tô mentora de vendo. carreira, essa menina, né? Você também estava presente lá, a Mari mandou um videozinho e acabou, sem combinar, completando tudo que a gente já tinha conversado na live. Então foi excelente mesmo assim. Mas é isso, então, gente. Eu vou dar uma brincada com essa garota. Com essa garota. Beijo, Porque... gente. Muito Fala, obrigado a dá um todo mundo beijinho, que manda um beijinho pro participou. pessoal, Tchau, manda. Verena. Tchau! Fala tchau, Tchau, Mari. Tchau, pessoal! gente. Até a próxima. Pessoal!